Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, entrevistando hoje o secretário de Estado de Educação do Governo do Amazonas, Rocieli Silva. Rocieli, antes de nós retomarmos o nosso papo, eu vou te convidar para ouvir o que o povo está achando em relação à educação no Amazonas. Bom, a educação, na verdade, o que falta é incentivo dos pais, né, participação da comunidade nas escolas, porque só a escola não tem como trabalhar com os alunos. O aluno passa muito mais tempo em casa do que na escola, então se ele aprende na escola e desaprende em casa, não tem como o professor fazer milagre. Acho que são temas que sempre são abordados no dia a dia, né? E tem que ser focado sempre, né? Não olhar pela a educação pública, mas em geral e principalmente pelos professores, né? Que eles são a chave de tudo, né? Para poder ter bom desenvolvimento com as crianças, com o adolescente. Então tem que focar primeiramente nos professores, dar satisfação para que eles possam dar a satisfação do trabalho deles para a gente. Em Manaus está melhorando aos poucos, né? No interior continua a mesma coisa. Acho assim que no Amazonas a prioridade vai toda para Manaus, o interior é esquecido, entendeu? É como se restringisse só em Manaus, entendeu? Manaus fosse... É a capital, claro, mas tinha que se restringir também para o interior. Então, Rocieli, agora que você já teve uma ideia do que o povo está pensando, voltando àquela nossa pergunta do bloco anterior, já que dinheiro não é o problema, quais são as razões de resultados tão modestos nos nossos indicadores? Bem, o dinheiro não é problema, é a solução. Realmente, hoje, a educação tem um investimento elevado. Agora, o quanto que a gente precisa investir para elevar essa educação para onde a gente quer chegar, esse é um grande desafio. E a primeira coisa que quando a gente fala em dinheiro na educação é gastar melhor. Investir o qualidade dinheiro, do gasto. É a qualidade do gasto, ainda mais na área pública, Marcelo. Você sabe e conhece muito bem disso. Gastar melhor o dinheiro, ou seja, localizar a estratégia naquilo que vai fazer maior diferença e realmente investir. A gente olha, por exemplo, as entrevistas aí que foram feitas, as pessoas falando sobre envolvimento, sobre valorização dos profissionais, valorização dos nossos professores, mais especialmente. E a gente está num estado hoje que não temos o salário ideal, vejam bem, não é isso que eu vou falar. Mas hoje nós temos o 5º maior salário entre as redes estaduais. E não temos a 5ª melhor educação. Então, não meramente tem a solução em aumentar o salário ou não. Não é automático, eu aumento o salário, eu melhoro a educação. Eu aumento o salário do médico, eu tenho uma saúde melhor. Eu aumento... Não está diretamente ligado nisso. Isso é um fator importantíssimo. Sim. E a comunidade tem plena razão. Valorizar o professor como profissional central da educação é importante. Mas o professor não pode ser o carregador desse fardo todo sozinho. Então, precisa ter uma participação efetiva da comunidade nos resultados da educação, precisa ter envolvimento de toda a comunidade como um todo, coisa que a gente vê crescendo no Brasil. Eu costumo falar que as avaliações que são feitas externas na educação, elas falam por si só hoje. Hoje não é um passo, não tem mais como voltar atrás. A sociedade hoje já sabe o que são as avaliações educacionais. Quando Sim. sai o resultado de uma prova Brasil, os pais já começam a olhar, para aí, como é que está a educação que o meu filho está recebendo? E isso a gente cada vez mais vai ver. Essa cobrança é mais presente e ela é importante. Sim, ela é cada vez mais importante e a gente precisa incentivar essa participação mais efetiva. Rocieli, um investimento que eu julgo particularmente extremamente importante, que foi feito pelo governo do estado, por intermédio da SEDUC, foi a parceria com a consultoria em gestão, renomada consultoria Bain & Company, uma consultoria multinacional, veio para o Amazonas e, junto com vocês, do Departamento de Planejamento, elaborou um diagnóstico, colocou os pés na lama, visitou as comunidades, visitou o interior, visitou escolas em Manaus e chegou a um plano de ação que tem como meta avançar, não só na parte de infraestrutura, mas o conteúdo que é transmitido aos alunos, a infraestrutura logística de funcionamento do sistema de educação. Eu queria que você me desse o status desse trabalho, nos atualizasse em relação a isso, e que passos foram dados, se isso tudo foi implementado, quais foram os reflexos dessa ação. Bem,
Vou começar pelos reflexos dessa ação e na verdade, do conjunto de ações que originaram. Porque são tantas frentes de trabalho que a gente iniciou desde aquela época, em 2009, junto com a parceria com a Bain & Company e com todos os setores envolvidos da Secretaria, que os nossos resultados realmente foram muito crescentes. Lá naquela época, em 2009, quando a gente iniciou o projeto, nós estávamos em 17º lugar nas redes estaduais, do 6º ao 9º lugar, sonhando colocar como meta estar entre as 10 melhores. E aquilo era tão distante, tão longínquo, que a gente colocou essa meta, se vamos fazer, mas tendo uma necessidade, Marcelo, de acreditar constantemente que é possível, que é possível. Dentro disso, como essa meta, a gente começou a colocar uma série de iniciativas e a primeira delas foi fazer um diagnóstico dentro da Secretaria de Educação, desde a ponta até a base da Secretaria aqui dentro. Baseado em indicadores, nós criamos estratégias para todos os níveis de ensino. Dentre elas são políticas hoje bem conhecidas como educação de tempo integral, como sendo uma das prioridades do tempo integral e integrada à educação, né? Políticas de preparação de alunos constantemente, a forma de preparar os profissionais, a forma de como fazer a formação de professores, porque isso é uma dicotomia dentro do processo, porque se eu fizer muita formação de professores, eu tiro mais professor de sala de aula e baixo o desempenho dos alunos, ou seja, então é uma série de análises que foram feitas e da forma como a Secretaria estava trabalhando com isso. Isso foi algo de 2009 para cá. Nós mudamos o sistema de premiação, por exemplo. Então, onde se falou de valorização de profissionais, nós hoje temos aquele que é considerado o sistema de valorização de profissionais. Que é o projeto Escola de Valor. Que é o projeto Escola de Valor com 14º, 15º e 16º salário para aquelas escolas que alcançarem um determinado desempenho, ou seja, que é uma meta estabelecida, que já está estabelecida até 2017. Então, a gente não está discutindo para esse ano qual é a meta que a escola deve alcançar. A escola sabe, esse ano, que meta que ela deve alcançar para, inclusive, receber essa premiação. Qual o profissional hoje que consegue ter 14º, 15º e 16º, se alcançar a sua meta? Isso é um sonho para qualquer funcionário. Hoje, os nossos gestores, professores, serviços gerais, merendeiros, todos conhecem. Você chega numa escola, ele sabe dessa valorização. Essas estratégias de como chegar foram todas trabalhadas desde 2009. Avançamos. Hoje, já discutimos muito plano de cargos. Hoje avançamos muito mais profundamente. Estamos lançando um novo plano de cargos muito em breve agora, numa revisão que visa o resultado com a valorização do servidor. Que é sempre uma agenda bastante espinhosa, muito espinhosa, muita discussão, muita negociação. Muita discussão. A Secretaria, apesar de ter muito dinheiro, por exemplo, dar um aumento de R$1, um impacto, parece pouco, mas R$1 que a gente dê, que é nada, para um professor, por mês vai dar R$25 mil líquido. Ou seja, vai chegar próximo de R$29 mil. A gente está falando de R$360 mil por ano, só der R$1 de aumento dos professores. Luciano, infelizmente nós estamos chegando no final desse segundo bloco, mas eu vou deixar uma breve pergunta para você, em relação ao Plano Transparente de Gestão 2013, que é um projeto seu, já da sua administração. No próximo bloco você vai nos falar o que significa esse projeto. Até já.